Mude sua vida através do estudo. A EBAC tem mais de 150 cursos com profissionais do mercado. Use o cupom Edson2026 no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e tenha desconto. Você é o plano de aposentadoria dos seus pais? Eu caí num vídeo aqui e, mano, esse é um daqueles vídeos desconfortáveis, mas que a gente precisa assistir, que é aqui do perfil A Voz da Consciência, que é a Camila. Minha mãe, ela não acredita muito em empreendedorismo, né? Ela acha que é muito incerto. Então, certa feita, ia ter um concurso aqui na minha antiga cidade que ia pagar 3 mil e alguma coisa para enfermeiro. Eu era enfermeira. Na época eu tava estudando e tal, e já era formada. Ela pediu, falou assim, você podia fazer esse concurso, porque aí eu parava de trabalhar e aí você podia manter a casa. Nessa época, morava eu, meu irmão e minha mãe, né? Então, assim, olha só a parada. Eu, jovem, iria trabalhar, ela iria parar de trabalhar e eu iria me sacrificar para manter uma casa com um homem, né? Uma mulher mais velha e eu iria sacrificar toda a minha vida para poder manter esse projeto. A real é que muitos de vocês, principalmente a gente que é jovem, que veio de família pobre, muitos de vocês são o projeto de aposentadoria do pai e da mãe de vocês. O pai e a mãe de vocês fracassou na vida, tá? Não conseguiu ter ascensão, não conseguiu ter uma carreira. Então, vocês se tornaram um projeto de aposentadoria dos pais de vocês. Vamos voltar. Do pai e da mãe de vocês. Uma mulher mais velha e eu iria sacrificar toda a minha vida para poder manter esse projeto. Ouve agora. A real é que muitos de vocês, principalmente a gente que é jovem... Presta muita atenção aqui, ó, porque isso aqui é muito crítico, tá? Que veio de família pobre, muitos de vocês são o projeto de aposentadoria do pai e da mãe de vocês. O pai e a mãe de vocês fracassou na vida, tá? Não conseguiu ter ascensão, não conseguiu ter uma carreira. Então, vocês se tornaram um projeto de aposentadoria dos pais de vocês, tá? De uns 2 anos pra cá, eu comecei a ver a verdade de forma muito visceral. Eu comecei a enxergar a família de uma forma muito visceral, de uma forma muito... o que tá por trás de cada atitude. Vou falar uma outra realidade aqui pra você gigantesca, tá? Muitas vezes o seu pai e a sua mãe, eles vão preferir gastar uma grana com seu colégio particular, com seu estudo, com seu ensino, ou fazer uma cobrança gigantesca em cima de você, pesar o clima em você, tornar sua vida inferno para que tenha disciplina de estudo, para que vá atrás, para que seja correto, mas eles não vão poupar R$1 para a aposentadoria deles, não vão poupar R$1 para cuidar da casa deles e não vão ter metade do rigor que eles têm com você para com as coisas deles, para os objetivos e os propósitos deles. Por muitas vezes, eles vão pegar as frustrações e as desilusões e os sonhos perdidos deles e vão projetar em você, e você vai ser herdeiro de sonhos frustrados e de cobranças de metas que às vezes nem são suas. Vou deixar você ouvir de novo isso daqui. Por muitas vezes seus pais preferem gastar, sei lá, tem 2 colégios, 2 quase no mesmo nível. Um custa 1.000, outro 1.500. Ele prefere colocar você no de 1.500 e virar pra você e falar assim, mas aí você tem que passar na USP, tem que ganhar um bom emprego, tem que fazer não sei o quê. Mas eles não colocariam você no de 1.000 e poupariam 500. Eles vão cobrar que você estude, que você não jogue a vida no lixo, que você seja esforçado, mas eles não vão um dia se dedicar para ter uma ascensão de trabalho, para ter uma ascensão de carreira, para mudar tudo. Você tem, às vezes, jogadores de futebol frustrado que vão cobrar dos filhos que treinem, que estudem, que façam as coisas. Você vai ter uma parada gigantesca de transmissão de frustrações, em vez de assumir a responsabilidade como adulto formado de colocar a vida na linha. Muitos pais olham e acreditam que a partir do momento da paternidade a vida dele saiu do trilho, já era, esquece, agora só cabe ao meu filho salvar a família. E você vai ter que lidar com o resto da sua vida com a pressão de que você é a boia salva-vida da tua família. Vocês estão entendendo isso? Você vai ser a boia salva-vida da tua família e tu vai carregar um peso, às vezes, que não é nem teu.
Você falou assim, pô, mas eu talvez não queira ser a boia salva-vidas da minha família. Eu talvez não queira ter um emprego aqui que ele vai ter que bancar todos os meus pais, meus irmãos e todo mundo. Essa que é uma parada que a gente precisa entender. Vamos terminar de ouvir aqui. Eu não vou ter essas constatações e vou guardar pra mim. Eu vou compartilhar com vocês. Tem muita parada aí errada relacionada à família disfuncional brasileira. Uma hora eu vou parar assim pra escrever, quem sabe escrever um livro sobre os mitos da família disfuncional. A mãe que é apaixonada pelo filho, a filha mais velha, coitada, que é a que mais sofre com o narcisismo da mãe. O filho que vira o projeto de vida dos pais. Tem tanta parada errada. O pai que sai pra comprar cigarro e volta na velhice pros filhos cuidarem. Tem tanta parada interessante pra estudar. E assim, essa é uma parada que a gente... Muito obrigado pelo vídeo A Voz da Consciência no TikTok. E acho que essa é uma parada que a gente precisa entender, né? Que não é porque um pai ele teve um filho de que ele deixa de ter responsabilidade pela vida dele, pô. Assim, o filho é uma parte do projeto, o filho é uma responsabilidade, o filho tem que tomar conta, o filho se torna uma prioridade, o filho é uma parada muito necessária. Só que assim, é uma coisa pela outra. Então, o jeito como o pai cuida da própria vida, do próprio dinheiro, da própria carreira, é exatamente proporcional à qualidade de vida que o filho vai ter. E a coisa mais ferrada que você faz com seu filho é você projetar nele que ele seja a salvação da família. Você tem que ser a salvação da família. Olha que doideira. Você começa a jogar a responsabilidade do teu moleque, de tipo assim, ó, eu tô morrendo, eu tô lá dando tudo por tua causa, porque você tem que trabalhar, porque você tem que ganhar, porque você tem que ser... E você tira a possibilidade daquele filho ser. O que aquele filho poderia ser? O que aquele filho aspira? O que aquele filho cresce? E esse é um fardo que eu conheço várias pessoas que crescem com essa responsabilidade de, pô, eu não posso ter um emprego que eu gosto. Eu não posso ter um emprego que eu quero. Eu tenho que ter um emprego que vá sustentar a casa dos meus pais, que vá sustentar os meus pais, que vá pagar as contas, porque quando meus pais ficarem velhos, eu vou ter que pagar a conta ali com eles. Existe um pacto social na nossa sociedade, né? Meio redundante. Existe um pacto social no qual a gente vive, que ele é um pacto que ele tá meio quebradinho, entendeu? Ele tá meio quebradinho, entendeu? Que é o seguinte, pô, a gente cuida das nossas crianças, com a esperança de que no futuro nossas crianças cuidem da gente. Então nós, como sociedade, pensamos que a sociedade tem que ser um lugar onde todos habitem, existe estrutura para todos, para entender, tipo assim, a gente fornece estudo, estrutura pro jovem se inserir na sociedade, pro jovem prosperar. Enquanto isso, a gente ajuda aquele cidadão mais idoso que trabalhou pela nossa sociedade para se aposentar, para ter uma vida boa, porque ele contribuiu pela construção do que a gente vive. Porém, no Brasil, a gente sabe que esse pacto tá completamente cagado, né? Hoje, no máximo, você trabalha muito para pagar a aposentadoria de um juiz, né? De um milico, de um militar vagabundo, general 5 estrelas que não fez porra nenhuma. Então, assim, essa é uma parada que a gente precisa ter esse entendimento daí muito, muito grande. Mas não dá pra gente projetar que o filho seja uma boia de salva-vida, porque isso é um bagulho gigantesco. Olha que difícil. Primeiro que esse jovem, ele cresce com um estresse absurdo, de um pai tornando a vida dele um inferno. Esse filho, ao invés dele pensar em, pô, como que eu posso expressar quem eu sou? E de novo, aqui não é um convite a você se tornar um... Doruano. Né? Aqui é um convite pra falar assim, pô, não tô falando que um jovem não tem que ter disciplina, não tem que ter ambição, não tem que ter sonho, não tem que ter responsabilidade, não. Eu tô falando que um jovem, ele tem que poder ser. E acho muito frustrante isso, assim, o cidadão vai lá, fode no pelo, joga dentro lá da mulher, não tem nenhum tipo de planejamento estrutural e financeiro, aí o filho nasce e fala, filho, agora que você nasceu, né, eu vou ter que mudar minha vida inteira, então é bom você trabalhar. É bom você ganhar dinheiro pra gente agora, porque agora que você nasceu, minha vida ferrou, tá? Você estragou minha vida aqui, ó. Agora minha vida agora é só trabalhar pra te sustentar, viu? Então agora é bom que você cresça, ganhe muito dinheiro e pague as contas pra mim, né? Porra, peraí, velho. Você que gozou dentro, eu que me fodo? Você que se divertiu lá na hora de gozar, tava felizão, pô. Aí eu nasço, eu tenho que carregar o teu fardo, as tuas contas. Não. E de novo, não tem falando aqui que você não tem que ter responsabilidade para com seus pais. Não tô falando que você não tem que ter cuidado, zelo. Porra, eu cuido do meu pai, eu cuido da minha avó.
Eu cuido da minha mãe, pô, tô o tempo todo de olho ali, ajudando financeiramente, ajudando fisicamente, estando por perto, de todos os jeitos possíveis, porque eu acho que é isso que a família faz. Mas em nenhum momento eu acho que o filho tem que nascer por isso. Pô, e como você trata meu filho? Pô, papo reto, eu quero ser a minha salvação financeira, tá? Eu quero ser a minha salvação financeira. Se eu depender de uma gozada pra ser a minha salvação financeira, eu tô fudido. Papo reto. Eu já falhei. Se eu depender de uma gozada dentro pra pagar todas as minhas contas, fudeu. É porque eu falhei. Eu comigo mesmo. E é uma coisa que eu quero que eu entenda que meu filho tenha. Porque assim, demorou anos pra eu explicar pra minha família que eu não ia corresponder à expectativa deles. E, aliás, isso foi questão de muito sofrimento na minha casa. Porque minha família queria que eu fosse tudo, velho. Tudo que menos o que eu queria ser. Isso gerava mais frustração pra eles do que pra mim. Porque a partir de determinado momento, eu já tinha entendido que o quê? Porra, eu não vou ser o que meus pais querem que eu seja. Eu não vou trabalhar em escritório. Eu não vou ser médico. Eu não vou seguir carreira. Não é isso que eu quero. Pô, eu tive que ouvir pros meus pais quando eu larguei tudo pra empreender, que eu tava cometendo um erro, porque eu ia perder o plano de saúde. Não, mas e o plano de saúde? Você tem certeza que você ia abrir mão do plano de saúde? Porra, tenho. Não é sobre o plano de saúde, eu posso pagar. Hoje eu pago o meu plano de saúde. Eu não preciso preocupar com minha mensalidade, com o meu trabalho me dando plano de saúde. Eu pago o meu plano de saúde. Então, assim, a gente precisa começar a pensar que o filho não é uma boia de salva-vidas, não é um cofrinho que você investe dinheiro. Um filho não é um investimento. Eu adoro, porque os doidinhos pró-família sempre falam, filho não é gasto, filho não é planilha, filho não é não sei o quê. Mas filho também não é investimento, filho não é bolsa de valores, filho não é CDB. Você pode criar um filho, ele pode ser um maconheiro do caralho. Ou seu filho pode pegar um dia e falar assim, pai, eu quero ser hippie, pô. E aí tu vai querer o quê? A infelicidade do teu filho? O sofrimento do teu filho? Fazer mal pro teu filho? Não. Primeiro você se organiza financeiramente e você é a sua boia salva-vidas. Você é a pessoa que tem que ser responsável pelas suas contas. Você é a pessoa que tem que ser responsável pelas contas da sua família. Você é a pessoa que tem que ser da sua aposentadoria. E essa é uma parada muito louca que você vê em lares mais prósperos, de classe média alta, classe rica, de galera que tem mais dinheiro, que é o seguinte: quem tem dinheiro, o pai já se estruturou. E o pai, ele não depende do filho pra existir. Então ele não vai ficar jogando a pressão no filho dele, de filho pague as contas, filho esteja aqui, filho esteja lá. Ele deixa o filho ser, ele dá o presente pro filho, seja. O maior presente que você pode dar pra um filho é isso, seja. Óbvio que eu entendo a dinâmica familiar do Brasil, de entender que, pô, muitas famílias são intrínsecas. Às vezes, os dois filhos ajudam a pagar uma conta da casa, ajudam a ter tudo. Pô, aqui um vai pagar a luz, vai pagar... Eu entendo tudo isso, né? Mas aí a gente tá falando de uma situação extrema. Mas alguém que minimamente tem um mínimo de responsabilidade antes de colocar o filho no mundo... Aqui, ó. Mas aí você tá partindo do pressuposto que todo pai tem essa preocupação, quer esfolar o filho. Mas às vezes eles acham que se garantir financeiramente é o melhor pro filho. Não, mas assim, existe coisa melhor pra garantir o seu filho uma felicidade do que você se garantir financeiramente? Porque olha assim, se eu me garanto financeiramente, eu sei que meu filho vai estar bem. Agora, se eu cobro meu filho de ele no futuro, daqui 18 anos, se garantir financeiramente, é o melhor futuro pra ele? Então, pra dar o melhor futuro pra ele, eu jogo a responsabilidade num adolescente e um adulto não precisa fazer nada. Ou faz o mínimo. Não, eu tô investindo tudo no meu filho aqui, ó. Porque quando meu filho crescer, ele vai ser um sucesso. Você tá entendendo? Ouve de novo o que eu tô falando, pô. Tu acha que é mais racional tu projetar no seu filho que ele vai ter um futuro financeiro brilhante e você fazer o mínimo pelo seu, do que ao invés de você falar assim, não, eu vou investir na minha família, na minha estrutura, porque eu sei que assim o meu filho vai prosperar junto. E é isso, Felipe. Os pais são responsáveis pelo filho, não o contrário. Pô, quer presente maior, quer prosperidade maior pra você dar pro seu filho do que a possibilidade dele ser filho? Seja. Filho, não sei muito da vida, não sei muito do mundo, não sei muito das coisas, sei pouco, mas o pouco que sei é que um bom trabalho, disciplina, ética, moral, bons costumes, um bom tratamento, uma boa educação financeira, uma boa tratativa para com o outro, você ter uma ética, você encontrar seus prazeres, você encontrar os seus amigos, os seus lugares, te fará possivelmente uma pessoa mais próxima à felicidade. Então, dentro das condições materiais que nós temos hoje, o que posso te dar é
esse ensino, essa possibilidade de ter um hobby, esses lazeres aqui nos espaços livres que eu tenho enquanto garanto dinheiro pra família. E no meio disso tudo, filho, seja, floresça, aprenda. Não seja fruto dos meus sonhos frustrados, não seja fruto das minhas frustrações. Crie os seus sonhos, crie os seus planos, crie os seus costumes, mas só tem uma regra na minha casa que você vai seguir, é que se tu for corintiano nessa porra, você tá expulso, porque 1000 vezes um filho bandido do que um filho corintiano. Prefiro um filho assassino, prefiro um filho terrorista, prefiro um filho que pegue um carro e atropele todo mundo na rua do que filho corintiano, filho. Então vai, e seja o que quiser, filho. Mas se você for Corinthians, é chinelada nas costas, cintada nas costas e você tá expulso da porra dessa casa, tá bom? Seja o que quiser, mas Corinthians já é demais. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontece todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu!